E aí, pessoal, moleza essa, hein? Semanas 3 e semanas 4 numa atividade só, que beleza, hein? Então vamos para a nossa correção do PET 1, primeiro ano, ensino médio, semanas 3 e 4. Vocês podem aqui encontrar as correções dos PETs de biologia e ciências nesse canal YouTube. Se inscrevam, tá? E vocês quiserem, eu vou deixar um link aí embaixo para que vocês aceitem meu convite do Kawaii. Nesse convite vocês vão estar aprendendo alguns conceitos básicos também da área de biologia e ainda se divertir, ganhando um dinheirinho, um troquinho lá, tá? E também, pessoal, não deixem de ler o seu PET. Leiam o seu PET para estudar, para aprofundar, ok? Vamos lá para a questão 1. Na questão 1, ele diz assim, o estudante disse: a determinação de nossas características físicas é condicionada por fatores genéricos. Eu fiquei pensando nessa questão, viu? Genéricos? O que a apostila quis dizer com isso, não é? O pessoal acha que eles erraram na digitação aí. Eu acho que ele quis dizer fatores genéticos. Então, mesmo assim, eu respondi para vocês uma resposta assim curta e com o que ele quis ensinar, né? Mas provavelmente veio errada essa digitação aí da apostila de vocês, tá? Então vamos lá, vocês respondem: o fenótipo do indivíduo, ou seja, as características físicas, é condicionada pelos fatores genético e ambiental. Característica física se refere que cor que é o cabelo, esse é o fenótipo. Que cor que é o olho, esse é o fenótipo, tá? Ele é condicionado tanto por fatores genéticos, né, que vem lá na informação do nosso DNA, e também ambiental. Porque, por exemplo, uma pessoa, ela pode ser gorda, não é porque está no genética dela. Ela pode ser magra, não é porque ela está no genético, mas é porque ela come muito, ou porque ela não come direito, ou até mesmo, pessoal, pode ser também que essa venha sido uma herança de família. Se a família inteira é magrinha, dificilmente vai nascer um gordinho, né? Tá bom? É como eu, sou baixinha, não tem como eu querer. Minha família todinha é alta, eu posso tentar fazer vários tratamentos, mas não adianta. Eu sou baixinha e ponto final. Vamos para a próxima? Questão 2. Reveja as 7 características estudadas por Mendel e responda: que características, professora Ellen? Bom, que ele observou, né? Sementes lisas, rugosas, amarelas, verdes, plantas altas, baixas, todos os fenótipos possíveis que ele observou no experimento dele. Então, letra A. Considerando a característica altura da planta, cite os tipos de plantas seriam selecionados por Mendel para o cruzamento. Claro, ele selecionou uma planta alta e uma planta baixa de geração pura. Pura por quê? Porque a planta alta, ela era fator Bzão, homozigótica. E a planta baixa, Bzinho, né? Recessivo. Tinha mais plantas altas do que baixas, mas ele pegou a geração parental pura e cruzou essas duas. Na letra B, nós vemos o que? Quais são os traços que se esperam desse cruzamento, né? Bom, ele viu que quando ele cruzou a planta alta e a planta baixa, só deu planta alta, 100%. Por quê? Porque a planta alta se tratava da característica dominante. O Bzão domina sobre o Bzinho. Se vocês forem fazer aqui o autocruzamento, nós vamos obter essa tabelinha aqui de baixo, tá? Eu não gosto muito de fazer tabela. Eu faço assim, olha, eu pego o Bzão, primeiro Bzão, eu cruzo, vai dar Bzão com Bzinho, aí eu pego aqui Bzão com Bzinho, depois eu pego o segundo, Bzão, Bzinho, depois Bzão, Bzinho, entenderam? Eu faço dessa forma, mas vocês podem fazer dessa forma ou vocês podem fazer também o quadro, não tem problema. O que a gente observa é que nesse cruzamento tudo foi Bzão, Bzinho.
Como Bzão predomina sobre Bzim, todas as plantas da geração F1 vão ser altas. E depois, quando ele cruzou a F1, o que ele obteve na geração F2, né? Oriundas da fecundação da geração F1, quer dizer, cruzou essas plantas Bzão, Bzim. Se você cruzar lá Bzão, Bzim com Bzão, Bzim, já vai ser um pouquinho diferente. Olha só nesse quadro. Você vai ter Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Quer dizer que essa Bzinho, Bzinho é a única planta que vai ser baixinha, né? E as outras aqui vão ser altas. 75% de plantas altas, 25% de plantas baixas. Vamos para a próxima. 3. Na 3, você vai ler um texto que está aí no seu PET e depois responder essas questões. Quais os procedimentos científicos Mendel utilizou em seus grupos de ervilhas? Bom, Mendel analisou características que apresentavam as duas formas distintas, né? Por exemplo, cor da folha, cor da semente, né? Verde e amarelo. E usou as plantas puras, que eu falei lá no slide anterior. Usou plantas puras, né? Da geração parental. Com a polinização cruzada, ou seja, autofecundou com as mesmas características, ou seja, a hibridização, né? Quando a gente fala assim, indivíduo é híbrido, quer dizer que ele era puro, foi cruzado de raças puras, tá? Verde com verde, gerando híbrido. Que características das ervilhas de Mendel observou em seus experimentos? Bom, pessoal, esse está dizendo que as características daquelas 7 características. Aí eu escrevi aqui de forma resumida para vocês, tá? São essas 7 características, tá? Depois também ele pede aqui, ó, descreva as observações que Mendel percebeu ao cruzar ervilhas lisas com rugosas. Ele percebeu que as ervilhas davam 100% da mesma característica na geração 1, né, sendo as lisas predominantes, e na geração 2 aparecia novamente as rugosas, tá? Vamos agora para a questão 3 ainda, porém nós estamos já na letra C. Letra C. A que conclusão Mendel chegou sobre os híbridos do primeiro cruzamento? O que seriam esses traços mencionados no texto? Resposta. Ele concluiu que existem fatores responsáveis por uma determinada característica. Concluiu também que os fatores são herdados do pai ou da mãe. E também que há fatores dominantes e recessivos. Tá? E esses traços, pessoal, são a informação genética, os cromossomos, tá? Os genes, tá? É isso que naquela época não se sabia, só ele observou a hereditariedade, mas ele não sabia que existia DNA ainda, tá? Letra D de dado ou doida. Monte um esquema mostrando os resultados obtidos por Mendel para uma característica da textura da ervilha, se ela foi lisa ou rugosa, nas duas gerações. Então, eu achei aqui esse esquema mais simples para você desenhar em seu caderno, mas é o que a gente está falando desde o primeiro slide. A geração parental, né? Aqui você pode pôr semente lisa, foi cruzada com a semente rugosa, o que deu na geração F1 100% de sementes lisas, porque essa característica de lisa é dominante. Então, ele cruzou, né, a geração F1, né, a autofecundação, gerando a geração F2, que ele teve uma porcentagem de 75% de lisas e 25% de rugosas. Fácil, pessoal. Não está difícil, muito fácil. E eu agradeço a atenção de todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no meu canal. E acabamos já o PET 1.